Hoje eu venho à tribuna, em primeiro lugar, para prestar aqui uma singela, mas uma homenagem muito sentida ao partido no qual milito desde os meus 17 anos de idade. Na última sexta-feira, dia 25 de março, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, completou 94 anos de luta em defesa do Brasil, em defesa da democracia, em defesa do nosso povo. Afirmo isso, senhor presidente, não reproduzindo um lema deslocado da realidade, não. Afirmo calcada nas lutas populares gravadas em nossa história e que contam e contaram com a participação ativa, muitas vezes até decisiva, do nosso partido, da nossa militância, desde 1922, ano da fundação do PCdoB. Não há nenhuma luta popular que não tenha tido a participação ativa, a participação efetiva e corajosa dos comunistas em nosso país. Este tem sido o nosso caminho. Foi assim na República Velha, onde lutamos pelo voto secreto, extensivo às mulheres e aos analfabetos. Nos anos de 1930, fomos os primeiros a alertar o país sobre a tragédia mundial que viria com a subida do poder dos fascistas e nazistas. E mesmo durante o Estado Novo, onde fomos duramente perseguidos, fomos às ruas pelo rompimento do Brasil com os países do eixo nazifascista. Após o fim da guerra, vivemos nossa primeira experiência eleitoral, onde elegemos o senador Luiz Carlos Prestes e 14 deputados federais. Na Constituinte de 1946, para ampliar a democracia, conquistar a liberdade sindical, a liberdade de greve e a liberdade religiosa, que trouxe a todos os brasileiros a liberdade de crença, liberdade de culto e a liberdade, portanto, da organização religiosa. Foram lutas vitoriosas, senhor presidente, e muitas pessoas não sabem que a emenda que garantia a pluralidade e a liberdade de expressão religiosa foi apresentada por um deputado do nosso partido, do Partido Comunista do Brasil. Apesar deste breve momento democrático na nossa história, a pressão americana por conta da Guerra Fria dobrou os ministros do TSE e nos colocaram na ilegalidade novamente no ano de 1947. Isso, entretanto, não nos impediu de continuar na luta em defesa da democracia, da soberania nacional e dos direitos do nosso povo. Na luta contra o golpismo, que patrocinou a sórdida campanha que levou ao suicídio do presidente Getúlio Vargas em 1954, que apoiou as tentativas de impedir a posse e de derrubar o presidente Juscelino Kubitschek em 1956 e 1957, e que tentou impedir a posse de João Goulart e manobrou a imposição do parlamentarismo em 1961, e que, por fim, festejou o golpe militar de 31 de março de 1964, que implantou uma nefasta ditadura que perdurou por 21 anos em nosso país. Em todos esses momentos, senhor presidente e senhora senadora, estivemos nas ruas, enfrentando a repressão e defendendo o Brasil. Durante a ditadura, nosso partido não se amedrontou e participou de todas as frentes de luta contra o regime militar, do parlamento, da mobilização do povo, à luta armada na região do Araguaia. Esteve presente ao lado dos estudantes, dos operários e da intelectualidade progressista nas grandes campanhas pela liberdade. Levantou bem alto as bandeiras da anistia, a bandeira da Constituinte e pelo fim das leis de exceção. Foi um ativo participante da campanha pelas diretas já e contribuiu com todas as suas forças para a vitória de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Tendo nós perdido a batalha na luta pelas diretas já, senhor presidente, nós não titubeamos em nenhum momento e fomos ao colégio eleitoral e apoiamos a candidatura vitoriosa de Tancredo Neves. Essa, senhoras senadoras, senhores senadores, a trajetória
do Partido Comunista do Brasil. E nessa quadra histórica, onde assistimos ressurgir as vozes do arbítrio, do obscurantismo, do atraso, inclusive com representações no parlamento, nossa postura segue alavancada na coragem. O golpismo, manifesto pela incapacidade de alguns setores de aceitar os resultados das urnas, está presente novamente e, infelizmente, na nossa agenda política. Como disse nossa presidente, deputada federal Luciana Santos, abre aspas, o Brasil vive hoje dias que valem por anos, dias que valem por décadas. Fecha aspas. O processo fraudulento do impeachment, baseado em uma denúncia sem fundamento jurídico, pode jogar por terra todas as conquistas democráticas que alcançamos desde 1988, desde a promulgação da nova Constituição de nosso país, conhecida como a Constituição cidadã. O estado policialesco que vivemos, onde o denuncismo sem provas, os vazamentos seletivos e a discricionariedade das investigações são a tônica do golpe que se desenha por parte dos setores conservadores. Eu e meu partido, o PCdoB, sempre mantivemos nossas opiniões, uma visão crítica do governo que participamos desde 2003. Entretanto, temos claro que nessa hora precisamos de muita coragem, de muita lucidez para saber exatamente o que está em curso no nosso país, senhor presidente. Temos responsabilidade com esse governo, mas sempre lutamos para que ele alcance sempre ainda mais. E justamente por essas credenciais podemos afirmar que a presidenta Dilma não está sendo vítima dessa armação por suas falhas, mas sim por suas conquistas. Não há dentre as vozes que a perseguem quem defenda mais direitos, quem defenda mais distribuição de renda, quem defenda mais democracia. O que se ouve ou o que se vê são pedidos pela volta dos militares, pedido pelo fim dos programas sociais, pelo fim, muitas vezes, da própria democracia. Nossa história tem sido marcada por disputa, democracia versus ditadura, Estado democrático de direito versus Estado de exceção, respeito à soberania do povo versus imposição da vontade e dos interesses das elites. Por isso, nesta pequena homenagem aos milhares de militantes de meu partido, o PCdoB, que, repito, senadores, senadora Ana Amélia, partido em que milito desde os meus 17 anos de idade, quando o PCdoB ainda não era um partido legal, era um partido clandestino. Então, exatamente por isso, e nessa pequena homenagem que faço, é que penso, não poderia deixar de fazê-la sem que localizasse a conjuntura que vivemos hoje, que reputo uma das mais críticas desde que conseguimos superar o regime e a ditadura militar. Então, quero deixar aqui as minhas palavras de homenagem, não a um partido que existe desde 1922 somente, mas a um conjunto de militantes que atuaram e que atuam fazendo desse partido um partido de muita luta e principalmente um partido de muita coragem. Concedo, senadora Ana Amélia, a parte a Vossa Excelência. Eu quero, como membro de um partido político que em 2012 ousei apoiar a candidata do PCdoB à Prefeitura de Porto Alegre, e não me arrependo por isso, senadora Vanessa Graziotin, quero cumprimentá-la pela comemoração dos 95 anos do PCdoB no país. Acho que a democracia e a convivência respeitosa dos partidos políticos é um princípio fundamental dos valores democráticos que devemos fazer. Eu só faço um reparo a Vossa Excelência quando diz que as ruas estão pedindo a volta dos militares, as ruas estão pedindo o fim do Bolsa Família e de outros programas sociais. Eu queria contestar, porque não são as ruas que estão pedindo a volta dos militares. Ao contrário, não dá para pegar meia dúzia de pessoas que a gente tem que admitir
pela liberdade que temos no Brasil, e a democracia é isso, que digam e defendam. Meia dúzia de pessoas fazendo isso, dizer que as ruas estão pedindo. Não, as ruas não estão pedindo isso. As ruas não estão pedindo, senadora Vanessa, o fim dos benefícios dos programas sociais feitos pelo governo. Quero dizer que absolutamente não é isso. O que as ruas pedem e clamam, senador, é o fim da corrupção. É isso que as ruas pedem, só e simplesmente isso. Então, queria fazer esse reparo, porque generalizar foi o mesmo que eu disse, a Vossa Excelência estava na tribuna, que eu vi militantes que estavam se apresentando como do seu partido, queimando a bandeira nacional. Vossa Excelência até teve a iniciativa de dizer que quem for identificado fazendo isso poderá ser expulso do partido. Então, são essas questões que a gente tem que esclarecer para que não paire dúvida sobre a nossa responsabilidade aqui, no sentido de colocar a verdade onde ela está e não onde nós pretendemos colocá-la. Eu agradeço a parte, senadora Ana Amélia, que, no meu entendimento, me ajuda muito, que não foi o meu objetivo generalizar. Eu apenas aqui registrei e repito que entre o que Vossa Excelência mesmo diz, que entre as vozes que estão na rua, tem aqueles também que defendem a volta, infelizmente, do regime militar. Tem aqueles, como o juiz, e não é generalizado, eu estou localizando que entre milhares de pessoas que estão na rua, existem esses também, infelizmente. E contra esses, a gente vê muito pouco. A gente vê, eu, por exemplo, numa manifestação, qualquer que fosse, e tenho certeza que Vossa Excelência também, senadora Ana Amélia, que tivéssemos em qualquer lugar da rua e alguém em nossa frente levantasse um cartaz pedindo a volta dos militares, nós seríamos as primeiras a pedir que baixasse aquele cartaz, porque são, inclusive, manifestações antidemocráticas, eu não tenho dúvida nenhuma, eu apenas registrei esse fato. Até porque nem os militares querem isso, senador. Nem eles, vejam. Inclusive, eu quero aqui cumprimentar o comandante militar do Exército. Ele tem sido muito firme, porque muito procurado e muito firme, dizendo que a atuação das Forças Armadas, ele falava pelo Exército, ela está definida perfeitamente dentro da Constituição e que será sempre assim. Então, fico até aliviada em saber que a gente, pelo menos, não corre o risco de ver de volta um regime de exceção. Agora, ditaduras nem sempre ou necessariamente tem que ser a base do militarismo, nem sempre. O que nós estamos a falar, primeiro é isso, que nesse movimento todo o que a gente vê é o surgimento de muita manifestação de ódio. Muita manifestação de ódio, pessoas que não querem dialogar, pessoas que incriminam. Eu fui abordada esse final de semana em vários lugares que eu fui, fiz questão de ir em vários lugares na minha cidade de Manaus, por uma senhora, por exemplo, que me disse: quando é que a Dilma sai? Eu perguntei para ela, mas por que, minha senhora, que a presidente Dilma tem que sair? Porque ela roubou muito. Eu falei, não tem nenhuma acusação, pelo contrário, contra ela, mas deixou que fizesse, não é verdade. Então, o que está faltando são informações à nossa população, porque vamos convir, as informações que a população tem recebido, eu não digo nesses últimos dias ou nesses últimos meses, mas nesses últimos anos, são informações que dão conta de passar apenas uma versão, aquela versão que eles querem para viabilizar um ambiente propício à saída da presidente Dilma. Agora, eu fico, por outro lado, com muita esperança, com as chamas da esperança muito acesa, quando vejo a reação por parte da sociedade. E vejo reações espontâneas, reações de pessoas que entendem que promover um impeachment sem razão legal para isso não é a promoção do impeachment, e sim a tentativa de um golpe travestido da institucionalidade da figura e do instituto do impeachment. Porque o que nós estamos vendo é isso, as pedaladas, pelo que tudo indica, não representam nem o fator principal. O principal fator seria a abertura de créditos suplementares através de decretos e por uma possível ausência de base legal, o que também é contestado largamente pelo próprio governo e do ponto de vista técnico, uma vez que a própria lei orçamentária permitia que assim a presidente o fizesse. Mas, enfim, esse é um problema que não ocorre apenas com o governo federal, ocorre
todos os dias em estados e municípios brasileiros, não é? Mas, enfim, eu quero aqui dizer que fico feliz da reação que está tendo a população brasileira em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito, e não adianta dizer, porque agora o que nós estamos assistindo pelos meios de comunicação, todos eles, é uma tentativa insana de tentar mostrar que há legalidade sim no impeachment. E eu repito, nunca, eu não vi ninguém subir a essa tribuna, ninguém, nem de um lado nem do outro, dizer que impeachment é ilegal. Nunca, não vi um pronunciamento nesse sentido. Impeachment é algo legal, constitucional, previsto na Constituição. Agora, para que ele se efetive, tem que ter também a base legal. Tem que ter perfeitamente caracterizado o crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade, eu repito, primeiro eram as pedaladas. Aí não, pedalada não é forte o suficiente, então agora foram os decretos. Mas, para o senso comum da população, o que se vende é que a presidente Dilma responde processo por tudo que acontece em nosso país, inclusive por conta da crise econômica. E falando em crise econômica, senhor presidente, hoje eu gostaria muito, e veja a que ponto nós chegamos. O governo, semana passada, anunciou algumas medidas muito importantes, medidas no sentido de tentar alavancar a nossa economia. Entre elas, eu me refiro à negociação com os governadores de todos os estados brasileiros para o alargamento da dívida e a possibilidade daqueles estados que ainda têm uma capacidade de poder adquirir, contrair novas dívidas no sentido de fazer frente à crise econômica, à queda de arrecadação que é verificada em todos os níveis do poder público. Além dessa medida, que é muito importante, tivemos semana passada uma reunião com os governadores do país que solicitaram no Senado Federal, assim como tinham feito com a Câmara dos Deputados, urgência na votação da matéria. Também a presidente Dilma divulgou uma mudança na meta de superávit. Não é? O nosso superávit podendo chegar até 96, 97 bilhões de reais. O que muita gente acha que é uma soma estrondosa, uma soma absurda, e na realidade não é, porque esse superávit, senhor presidente, ele é perfeitamente absorvido pela economia pública do nosso país, perfeitamente. É a mesma coisa, e eu digo que defendo muito essa possibilidade, porque no momento em que o país, ou que uma família vive uma dificuldade, senadora Gleisi, uma família tem, por exemplo, alguém acometido com sério problema de saúde, que requer a utilização de recursos que naquele momento a família não tem, o que a família faz? A família contrai empréstimo. Ou a família gasta além daquilo que tem, entra no cheque especial. Para quê? Para resolver um problema imediato. E logo na sequência se planeja para melhorar, para solucionar aquele problema grave imediato. Então, isso tudo o governo tem feito com um único objetivo, que é de alavancar os investimentos para que a gente possa sair da crise, gerando emprego, gerando renda para a nossa população e assim animar, assim melhorar o nível do desenvolvimento econômico do país. Mas os críticos logo tratam de dizer que isso é uma grande irresponsabilidade. Eu não acharia que uma família contrair um empréstimo ou gastar além do que ganha num salário para salvar a vida de qualquer membro da sua família doente seja um ato de irresponsabilidade ou um ato que não condiz com a realidade. Pelo contrário, eu acho que esse é o caminho correto e era isso que nós deveríamos estar discutindo aqui. Mas não. São poucos os pronunciamentos que tratam sobre as medidas econômicas que têm que ser votadas no enfrentamento da crise. Por quê? Porque está em curso no país um processo de impeachment. E um processo de impeachment cuja razão são assinaturas, senadora Gleisi, assinaturas de alguns decretos abrindo verba suplementar.
no ano passado. Veja, essa é a razão. Poderíamos estar discutindo aqui um plano para ajudar o país a enfrentar a crise, mas não. Estamos discutindo um processo de impeachment cuja razão, além das pedaladas, que hoje já não se falam, quase não falam mais, são os decretos assinados. Então, quando a gente fala, muita gente não gosta, é quando a gente diz que uma boa parte hoje da oposição, e aqui não quero generalizar, estou falando uma boa parte da oposição, é adepta da teoria do quanto pior, melhor. Porque, no fundo, o que eles querem não é resolver o problema da crise econômica. No fundo, o que eles querem é tão somente a retirada da presidenta Dilma do poder para que aí sim eles possam dar início à de um plano econômico que eles têm. E se Vossa Excelência, senador Medeiros, me permite conceder, nesse final de pronunciamento, a parte à senadora Gleisi. Obrigada, senadora Vanessa. É muito rápido, mas eu não poderia deixar de registrar aqui, ouvindo o seu pronunciamento, sobre o que está se colocando para pedir o impeachment da presidenta Dilma. E, de fato, não são as pedaladas, isso tem que ficar claro, porque tem sido reiteradamente repetido aqui, e isso foi rejeitado pela Câmara. A única e exclusiva denúncia contra a presidenta é a questão dos decretos, exatamente de créditos suplementares, porque diz que foram feitos sem dotação orçamentária. Mas eu quero lembrar, senadora Vanessa, que dentre os exames, dentre os decretos examinados que dão sustentação a esse pedido de impeachment, há oito suplementações destinadas ao Tribunal de Contas da União, ao Senado Federal, ao STF e ao STJ. E não sei se Vossa Excelência sabe, mas a presidenta não pode rejeitar pedido de suplementação desses órgãos, para não ferir a autonomia dos poderes. Então, quando o órgão manda, tem que aceitar. E no caso do Tribunal de Contas da União, porque é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, veja que coisa engraçada. O Tribunal de Contas da União, que fez essa acusação a ela de que os decretos estavam sem dotação orçamentária para abertura do crédito, mandaram exatamente um pedido de crédito sem dotação orçamentária. E a presidenta fez tão somente o quê? Encaminhou a essa casa. Então, é de se questionar. Se ela está sendo questionada por isso, então logo o presidente do Tribunal de Contas também, o presidente do Senado também, o presidente do STF também, o presidente do STJ também. O vice-presidente da República, que assinou vários também. O vice-presidente da República, que assinou vários também. Ou seja, nós temos várias situações aqui que não dão sustentação ao pedido de impeachment. Por isso que a gente reiteradamente tem dito, se tiver impeachment, é golpe, porque não tem base legal para ele acontecer. Eu agradeço a parte, senadora Gleisi, e creio que é necessário mais do que nunca que possamos falar muito a respeito disso. E seria importante que também os meios de comunicação do nosso país se encarregassem, pelo menos um pouco, de explicar o que é o processo de impeachment e o que está envolvido no processo de impeachment. Não sei se todos repararam, mas eu chamo a atenção. A imprensa não fala disso, só cita impeachment, mas não diz qual é a razão do impeachment. Não fala do conteúdo do processo. Não adianta. A Constituição tem que ser observada do início ao fim, senador Medeiros. O processo de impeachment, como a própria senadora Gleisi, já não é mais sobre as pedaladas, não é mais, porque eles viram, tudo começou assim, mas aí teve primeiro aditamento, segundo aditamento, terceiro aditamento, porque eles queriam uma razão. Aliás, eles estão até hoje em busca de uma razão. Até hoje eles não encontraram uma razão real, uma razão factível que, de fato, caracterize da presidenta Dilma de ter cometido qualquer crime de responsabilidade. Mas hoje, o que está no processo em curso na Câmara dos Deputados são os tais decretos, que, como a própria senadora Gleisi falou, vamos debater isso. E não adianta dizer que o impeachment é um julgamento político, pode até ser um julgamento político, mas baseado em termos estabelecidos pela própria Constituição Federal. Então, eu gostaria muito, e mais uma vez eu faço um apelo. Eu venho a essa tribuna, mais uma vez, apelar aos meios de comunicação. Divulguem isso à população, isso é informação. Isso é informação que o povo precisa saber. Por que a presidente está respondendo o processo no Congresso Nacional? Por que ela está respondendo o processo? Por que foi aberto o processo de impeachment? Por conta desses decretos. Isso não tem nada a ver com corrupção. E sabe por quê? Senhoras e senhores que nos acompanham
pelos meios de comunicação do Senado, sabe por quê? Porque não há nada contra a presidente Dilma. Não há uma denúncia dela ter subtraído qualquer centavo dos cofres públicos, de ela ter participado de qualquer ação de ilegalidade ou corrupção contra os cofres públicos. Nada, nada. Então, eu digo e reafirmo, quando querem efetivar um impeachment sem uma razão jurídica, legal, factível, isso deixa de ser impeachment. Aliás, quem falou isso foi o próprio presidente da Casa, senador Renan Calheiros. Deixa de ser impeachment e passa a ser golpe. Agora, querem discutir impeachment, então vamos discutir os decretos, por que retiraram as pedaladas, vamos discutir. E aí, os meios de comunicação que nos ajudem nessa discussão, nos ajudem nesse debate que é muito importante para o conhecimento e o domínio da população brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.